Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Porto Brasil Consórcios. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns pontos importantes sobre a administradora Porto Seguro, a administradora da Porto Bank, que é a administradora a qual nós aqui da Porto Brasil Consórcios trabalhamos. Então se liga nesse vídeo, veja alguns pontos importantes que com certeza vão influenciar vocês a ter uma tomada de decisão na hora de escolher seu consórcio. A Porto Seguro iniciou as suas operações com o consórcio em 1976, há 50 anos atrás. Uma empresa extremamente renomada e reconhecida já no ramo de seguros, entrou nesse mercado de consórcio. Hoje a Porto é uma empresa extremamente estruturada e completa para atender todos os seus clientes dentro do produto consórcio. Uma administradora regulamentada pelo Banco Central, o que faz passar uma confiança e credibilidade maior para o cliente poder fazer uma aquisição. Todos os participantes, todos os clientes que têm o intuito, que têm o interesse de entrar num grupo de consórcio da administradora Porto, eles passam por uma pré-análise. Essa pré-análise serve para que a administradora entenda de fato qual o perfil desse cliente que está entrando. Isso faz com que entrem clientes potenciais, fazendo com que o grupo tenha mais saúde financeira, tenha mais caixa e consiga ter mais contemplações. Essa pré-análise ela é muito simples relativamente, ela é rápida, mas ela é essencial para que o grupo consiga contemplar mais, para que o grupo consiga soltar mais dinheiro. Porque o consórcio ele é uma compra colaborativa. Então se essas pessoas que estão dentro do grupo não conseguem arcar mensalmente com esse valor de parcela, o grupo não vai ter uma boa saúde financeira para acabar contemplando. Então, uma pessoa pode acabar atrapalhando a outra. Então, a Porto ela se preocupa muito com isso, em colocar participantes dentro dos grupos dela que vão conseguir arcar com esse compromisso para que, de fato, ela consiga contemplar todos os participantes com a maior previsibilidade, com a maior eficiência possível. Dentro da Porto existem diversos grupos, como os grupos em andamento, grupos em formações e grupos que já estão quase terminando, Grupos em andamento são grupos onde eles já têm uma saúde financeira, já rodaram 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses. Grupos que estão terminando, onde faltam talvez menos de ano, talvez 6 meses para ele finalizar, ou até mesmo grupos em formação, que são grupos que eles ainda vão se formar, vão ganhar uma saúde financeira para começar a rodar. Tudo isso varia do que o cliente precisa e uma assessoria certa faz com que a gente consiga encaixar o cliente dentro do grupo ideal de acordo com a necessidade dele. Obviamente, quanto mais velho o grupo, quanto mais rodado o grupo, maior vai custar essa parcela. Quanto mais novo o grupo, menor fica essa parcela. Olavo, tem um grupo que é melhor e tem um grupo que é pior? Tem o grupo que se encaixa melhor na sua necessidade de cliente. Então, por isso que é muito importante uma assessoria para que a gente saiba aonde que a gente precisa te encaixar diante da sua necessidade. Aqui nos grupos da Porto, eles são os grupos fechados com participantes reduzidos. Então, grupos de imóveis têm no máximo 900 participantes. Esse é um número pequeno relativamente perto de outros concorrentes do mercado. Então isso faz também com que tenha um número maior de contemplações. Isso facilita as pessoas que estão ali dentro a serem contempladas num prazo teoricamente mais rápido. Sobre os valores de crédito, o menor crédito de um grupo de consórcio de imóvel da Porto é de R$70 mil e o maior crédito sozinho é de R$1 milhão. O que eu quero dizer com o maior crédito sozinho? Não quer dizer que a gente não consiga contratar 2, 3, 4 milhões. Conseguimos, só que a gente precisa combinar cartas para conseguir chegar nesse valor. Então, por exemplo, eu quero chegar em 2 milhões. Eu posso chegar com cartas de 500 mil ou eu posso fazer 2 cartas de 1 milhão. Eu quero contratar 500 mil. Posso contratar uma carta de 500 mil ou 2 de 250. Mais uma vez eu repito, por isso que é muito importante a assessoria para a gente saber qual é a sua necessidade para que a gente consiga te colocar num grupo ideal. Porque cada grupo vai ter a sua característica, vai ter a sua taxa variável, um grupo vai ter lance embutido, o outro não vai ter, um grupo vai contemplar X participantes, o outro grupo vai contemplar X ao quadrado. Então é muito importante saber qual é a necessidade do cliente. Sobre as contemplações, a contemplação é o momento mais esperado do consórcio. Todo mundo faz o consórcio esperando contemplar para poder utilizar o crédito. Então a contemplação é quando eu, participante, tenho acesso, tenho direito a esse meu crédito para ele ser utilizado. Nesse caso que a gente está se falando do consórcio de imóvel, eu vou poder fazer qualquer operação estruturada dentro do mercado imobiliário. O que é uma operação estruturada? É uma operação regulamentada. Tem que ser um imóvel que tenha documentação em dia, a BIDS, matrícula, IPTU. Por quê? Porque esse imóvel ele vai ficar alienado à administradora até o final do seu contrato. E, infelizmente, não é possível alienar um imóvel onde não tenha documentação. Essas contemplações elas podem acontecer por sorteio
ou por lance, tá? O sorteio, ele é uma pura sorte, é uma extração da Loteria Federal, aonde eu tenho que ter a sorte desse meu número ser o sorteado na extração para eu ter acesso ao crédito. E o lance, ele vai ser como se fosse um leilão. Vão ganhar os maiores lances, onde a gente tem duas modalidades de lance. O lance livre, que é esse leilão, vai ganhar o maior. Por exemplo, eu dei 40% e o outro participante deu 45%. Esse outro participante, ele acabou ganhando, sendo o ganhador. Então, ele pode pagar esse boleto e ter acesso à contemplação. Eu não vim a ser o ganhador, a não ser que o grupo contemple ali 2, 3, 4 pessoas por mês, que também acontece normalmente. Então, esse é o lance livre, que vai ser o leilão, vai ganhar sempre o maior. E também tem o lance fixo. O lance fixo, ele é fixo em 40%. Todos os participantes vão ofertar 40% apenas, e aí vai ter um sorteio baseado na extração da Loteria Federal, né? O número mais perto ali da extração da Loteria Federal vai ser o contemplado por meio desse lance fixo, que foi 40%. O lance, ele é uma oferta virtual. Eu não sou obrigado a arcar com esse compromisso. Eu oferto no meu aplicativo e caso eu venha a ser o contemplado, eu posso escolher se eu quero ou não pagar o boleto. Caso eu queira pagar o boleto, eu pago em até 48 horas e tenho acesso ao crédito para começar o processo de faturamento e comprar o meu imóvel. E caso eu seja contemplado e não queira pagar o boleto, não acontece nada comigo. A minha contemplação ela fica inválida e quem está abaixo de mim passa a ser o contemplado. Portanto, o lance, ela é uma estratégia que a gente pode ofertar todos os meses, tendo ou não tendo dinheiro. Eu posso ofertar para sentir o grupo, para saber se o valor que eu tenho ele é positivo para uma contemplação ou não, né? E isso não me prejudica caso eu venha a ser contemplado e não pague esse boleto. 2 pontos que valem ressaltar. Para eu ser contemplado, eu preciso estar com a minha parcela em dia. Aqui no consórcio da Porto, as parcelas vencem todo dia 15. Então, se eu não pago a minha parcela até o dia 15, eu não estou apto para ser contemplado na Assembleia, que geralmente é dia 21. Não paguei a parcela dia 15, deu dia 21, saiu o meu número na extração da Loteria Federal. Infelizmente, a minha contemplação ela vai ser inválida. Então, uma regra muito importante para ser contemplado, mantenha a sua parcela em dia, tá bom? Outro ponto legal também do lance. Qualquer valor de lance que você oferta, seja 10%, 20%, 30%, 40%, ele abate do seu saldo devedor. Então é como se fosse uma quitação o lance. Isso vai fazer com que a sua operação ela vai ficar menor, vai diminuir o valor da sua parcela pós-contemplação. Você pode abater o valor da sua parcela ou você abater no prazo. Uma conta muito simples, né? Tem um consórcio de 100 mil ali, dei um lance de 50 mil reais, fui contemplado. Eu posso escolher se eu quero ter um saldo devedor de 50 mil, que vai diminuir no meu saldo devedor diminuindo minhas parcelas, ou eu posso escolher se eu quero diminuir o meu prazo, por exemplo, em 50%. Ele era de 100 meses, ele passou a ser de 50 meses ali para frente. Então eu posso escolher. Então qualquer lance que eu oferto não é um dinheiro que você está jogando fora, você está abatendo tanto do saldo devedor ou do seu prazo. Mas então, contemplei o meu consórcio. O que eu posso fazer com esse crédito do meu consórcio de imóvel? Mais uma vez, você vai poder fazer qualquer operação dentro do mercado imobiliário. Então, você pode comprar um terreno, e construir nele, você pode comprar um imóvel pronto, você pode reformar um imóvel que você já tenha, talvez que esteja quitado, você pode comprar um imóvel e reformar ele. A única regra, mais uma vez, é fazer uma operação regularizada. Não preciso ter pressa para utilizar esse crédito. Contemplei hoje em 2026, né, janeiro de 2026, e não tenho o que fazer com esse dinheiro. Não tem problema nenhum. Esse dinheiro ele vai ficar rendendo ali a títulos públicos e você pode resgatar quando você quiser. Você não tem um prazo de validade para usar esse crédito. Então isso é bom porque você, contemplado, você, cliente, não precisa ter uma pressa, você tem um prazo para poder fazer uma boa escolha, porque a compra de um imóvel é a compra de um patrimônio e a gente quer fazer essa compra bem feita. Então pode ficar sossegado que você não precisa sair correndo para fazer a sua operação a partir do momento que você contempla seu consórcio. Contemplei meu consórcio, estou com o meu dinheiro aqui teoricamente livre para eu usar, já tenho um imóvel que eu quero comprar, agora eu preciso partir para o processo de pós-contemplação. Esse processo de pós-contemplação aqui na Porto, ele é um processo extremamente online e não é burocrático. Ele é feito via uma esteira digital, onde o cliente vai subindo a documentação junto com nós, consultores, né? E a Porto ela vai analisando e vai dando esse retorno, né? Olavo, o processo ele é burocrático? Ele não vai ser burocrático,
caso toda a documentação esteja certa. Se a documentação não estiver certa, é lógico que a gente vai encontrar algumas pedras no meio do caminho e vamos ter que ir passando por algumas divergências, tá? Ele é um processo de análise que depende de assinatura de compra e venda de comprador e vendedor, depende de alienação fiduciária em cartório, né? Depende de biometria de vendedor fazer, biometria de comprador fazer, né? Processo de pagamento na conta do vendedor. Então ele não é um processo que acontece da noite para o dia, é um processo de faturamento com uma alienação. Tá? Então, geralmente, esse processo, ele demora ali, eu já vi casos de demorar 30 dias, já vi casos de demorar 40, 45, 50 dias. Tudo vai depender do quê? Da documentação, do tempo que o cliente envia a documentação e o quão correta está essa documentação. Envia a documentação, o imóvel ele não tem matrícula, ele não tem escritura, ele não tem habites. Essa documentação vai voltar, vai ser barrada, né? Vai precisar regularizar. Tudo isso vai demorando, vai perdendo mais tempo, tá? Então, se toda a documentação que for pedida, né, tiver em dia, esse processo ele vai ocorrer ali, teoricamente, sem nenhuma dor de cabeça. Isso é muito importante, a assessoria que está por trás também te ajudando, né? Porque a gente vai ganhando tempo, ganhando velocidade e sabendo quais são os próximos passos para que a gente consiga ali antecipar algumas tomadas de decisão para fazer esse processo ficar mais fácil para você. Então, o processo é burocrático, Olavo? Se a documentação estiver toda em dia, teoricamente não é burocrático. Agora, se a documentação não estiver em dia, vão ter algumas pedras no meio do caminho ali que a gente vai ter que ajustar. Então, para você que chegou até o final do nosso vídeo, né, e entendeu um pouco como é que funciona o consórcio da Porto e está se perguntando, será que o consórcio da Porto ele é para mim ou não, né? O consórcio da Porto ele é sim para esse tipo de cliente que busca uma baixa descapitalização até a contemplação, que busca grupos mais saudáveis financeiramente, com menor número de participantes, aonde facilita a minha contemplação, aonde eu vou concorrer com menos pessoas, as pessoas que estão ali dentro vão ter passado por uma pré-análise, então o grupo ele vai ter uma menor inadimplência, tudo isso facilitando, né, e dando probabilidades para que eu tenha uma chance de contemplação um pouco mais rápido, em um período um pouco menor. Mais uma vez, o consórcio ele não deixa de ser um planejamento, né? O planejamento ele pode acontecer durante um mês, pode acontecer durante 2 ou pode acontecer durante 1 ano, 2 anos. Mas é muito importante que você entenda qual é o seu momento, compartilhe com o consultor, que é o nosso caso, para que a gente consiga entender de fato qual é o melhor grupo para te colocar, qual é a melhor estratégia para a gente aderir no seu caso. Consórcio, ele é caso a caso, não tem como a gente generalizar. Então, se você entende que o consórcio é para você, se esses pontos fazem sentido, a gente está à disposição para te ajudar, para escutar um pouco de você, se tiver alguma outra dúvida, para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível você a tomar uma boa decisão. Então chegamos no final do nosso vídeo, você que ficou até aqui, foi um prazer falar com você. Deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo, né? Compartilha nossas dicas de investimento. Se você tiver alguma dúvida que não foi respondida ao longo do vídeo, escreva aqui nos comentários, a gente vai te responder. Estamos à disposição para ajudar você a dar o seu primeiro passo para comprar o seu imóvel, comprar o seu segundo imóvel e fazer o seu primeiro investimento com o consórcio. Esse é o nosso grande objetivo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e conte conosco. Até o próximo vídeo.